Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte e hoje é dia do quadro Servo por Amor. É quando nós falamos aqui da vocação, né, gente, para o sacerdócio. Nós estamos conhecendo um pouco da história de vida dos padres da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte todas as terças-feiras. Bom, e o nosso convidado de hoje está com 45 anos, é filho de Yolanda Silva e Paulo Silva, tem 6 irmãos e foi ordenado sacerdote no ano de 2011, na cidade de Manhuaçu, que fica na zona da Mata Mineira. O nosso convidado é religioso da Congregação do Santíssimo Sacramento, onde é superior da província de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele é reitor do Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua e também pároco na Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, no bairro Boa Viagem, região centro-sul da capital mineira. Nós estamos recebendo, então, hoje aqui no programa, o padre Marcelo Carlos da Silva. Bom dia, padre. Bem-vindo. Bom dia, obrigado. Então, padre, primeiro, para começar a nossa conversa, eu quero que o senhor conte para quem está em casa como que tudo começou, né? Como que o senhor descobriu essa vocação para o sacerdócio. Bem, na verdade, é um pouco inusitado o que eu vou dizer, mas começou aos 5 anos de idade. Bem criança, bem pequenininho. Sim. É de uma família muito religiosa no interior de Minas Gerais, né, lá para as bandas de Manhuaçu. E somos de uma família de 7 irmãos. Então, muito criança, a vida social e religiosa, ela se misturava muito. E nesse contexto onde a vida em sociedade e a vida cristã católica, ela era tão unida, brotou aí as primeiras lembranças que eu trago do desejo de ser um padre. Então eu brincava de ser padre, por exemplo, eu lembro que eu pegava as rodelinhas de banana, né, como pegando lá no pratinho, no pires, com a minha irmã, que também hoje é freira, e aí eu tornava aqueles pedacinhos de banana lá, as rodelinhas de banana, hóstia. Então ficava brincando de celebrar a missa e pegávamos um galho de árvore, punhamos fitilhos e fazíamos estandartes de Nossa Senhora para fazer procissão no terreiro da casa, né, onde na família, no campo, a gente vivia. Então daí as primeiras brincadeiras que se tornou uma coisa séria. Olha só, então essa vontade já se manifestava ali quando criança por meio dessas brincadeiras. Exatamente, com a irmã. Por meio dessa brincadeira. E uma irmã também seguiu esse caminho religioso? Sim, eu tenho uma irmã que é missionária de Nossa Senhora das Graças, chamada Irmãs Gracianas, e hoje ela trabalha numa missão lá perto da Bolívia, na região amazônica, onde se encontra muito feliz trabalhando com a diocese. E como que foi esse início? O senhor, junto com a irmã, com outras pessoas da família, vocês participavam da comunidade, da vida religiosa lá da cidade de vocês? Vocês frequentavam, tinham essa curiosidade de ajudar ali nas missas, no dia a dia da igreja? Sim, exatamente. Essa brincadeira ela vai se intensificando, ganhando os tons de vida pastoral, né, de trabalho paroquial, ali do início como coroinha, depois na catequese, a primeira Eucaristia, crisma, grupo de jovens, grupo de adolescentes vicentinos, enfim, depois a criação de um grupo, uma instituição social, né, do terceiro setor, que é o GEAC, o Grupo de Estudos e Ação Comunitária, que até hoje existe lá e dá assistência aos mais pobres. E na minha adolescência, então, isso foi ganhando tons de seriedade, no sentido de procura e decisão. E interessante porque, como eu era do campo, dos 11 aos 17 anos, eu não tinha como estudar. Então, eu parei na 4ª série e trabalhava com meu pai e os meus irmãos mais velhos, o Paulo e o Adilson, no campo. Nós éramos produtores de café. Hoje, até hoje, a minha família vive do café como pequenos produtores. E ali naquela procura dos 11 aos 17 anos, onde eu só trabalhava, né, no campo, na roça e na comunidade, eu fui me preparando para retomar os estudos. E então, aos 17 anos, eu retomei os estudos e aí fiz o caminho e entrei no seminário logo em seguida. Mas mesmo esse tempo trabalhando lá na roça, né, com café, junto com a família, o senhor sempre com aquele desejo no coração de que um dia seguiria esse caminho. Sim, era até um sentimento de muita frustração, porque eu nunca me vi como um homem do campo,
né? Por mais que eu ame as minhas origens e admiro muito o homem e a mulher do campo, ainda mais nos desafios de hoje, eu nunca me vi vivendo daquela realidade. Eu sempre me vi ligado realmente à vocação, né? E retomando os estudos, toda a economia que eu já tinha então trabalhando no campo era pensando em voltar a estudar. E aí, quando isso foi possível, eu retomei os trilhos da vocação e nunca mais saí dele. E nessa época isso ocorreu onde? No distrito de Manhuaçu, padre? Sim. Manhuaçu é o município, né, onde tem a cidade, e um dos distritos se chama Sacramento. E eu sou sacramentino, então eu brinco que desde a minha origem eu já sou vocacionado à vida sacramentina. E aí ali, nesse distrito, nós temos mais de 20 comunidades rurais. Então nós estamos falando realmente do interior do interior. E uma delas se chama Soledade, então Nossa Senhora da Soledade. E essa comunidade de umas 250 famílias, de onde eu vim vocacionalmente, e a minha irmã. E onde a família ainda mora até hoje? Ainda mora. Eu tenho irmãos que trabalham na cidade, mas a maioria vivem ali no entorno do distrito de Sacramento. Bom, a gente tem algumas fotos também do padre para mostrar para quem está em casa. Padre bebê. Isso é a minha única foto de criança aí, na época do binóculo ainda. Pois é, lá em Manhuaçu, né? Exatamente, isso aí foi no casamento de uma tia. Isso, a irmã do meu pai, a minha esquerda, e o pai chamado Paulo, e a minha direita, Yolanda. Infelizmente, meu pai veio a falecer de acidente há 15 anos atrás, indo cuidar ali de uma pessoa idosa. Aí os meus irmãos, a minha irmã... família reunida. Exatamente, né? Somos 4 homens e 3 mulheres. Aí do lado da minha mãe, a minha irmã religiosa. Aniversário, estavam comemorando ali no dia. Era 66 anos de vida da minha mãe. Temos mais imagens para mostrar dessa época do padre, gente? Pedi para colocar. Isso. Aí a minha formatura aqui na PUC como psicólogo. Pois é, minha padre, tia curiosidade e a minha isso, né? Uma curiosidade Sim. na sua formação aí, você também estudou psicologia. Exatamente, e é uma área que eu gosto muito e que acrescenta no exercício do meu ministério. Primeiro psicologia, depois teologia. Não, primeiro filosofia, 3 anos de filosofia, depois 4 anos de teologia, e aí eu fui fazer uma pós sobre formação do seminário, onde eu trabalhei por 12 anos, e no contexto dos últimos anos da formação, em 2004, eu comecei a psicologia aqui na PUC e terminei em 2009, e depois fiz o mestrado em psicologia aqui do ladinho da Rede Catedral. Agora, padre, como que foi para a família receber esse anúncio, né? Quando o senhor decidiu seguir esse caminho, essa vocação sacerdotal, como que eles receberam isso? Qual foi a reação deles? Acharam engraçado, porque eu era um jovem muito comum, gostava e gosto muito da música. Então, por exemplo, na minha adolescência era o auge dos festivais de música, de MPB, concursos de lambada, o vôlei. Então, isso tudo fazia parte da minha vida. Eu gosto muito de dançar, inclusive, na nossa família todo mundo gosta de dançar. E na época eu achava que eu tinha que renunciar, por exemplo, nunca mais ia poder dançar. Para mim foi uma renúncia muito difícil. Depois do seminário eu descobri que eu poderia dançar, a questão é mais o ambiente onde vai se dançar. Então, sempre que eu tenho oportunidade na minha família, as festas da Paróquia da Boa Viagem, gosto muito do forró, enfim, né? A música faz parte também da nossa família. E aí eles achavam que eu não tinha vocação, então era Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Assim. Eu era um jovem muito comum e eles achavam que eu devia ser um pouco mais parecido com a minha irmã, que era mais centrada só na igreja, na religião. E aí, com o tempo, eu me fiz respeitado pela minha opção, até porque meu pai respeitou, mas achava que aquilo não ia dar certo. Aí, com os anos, a perseverança e a maturidade mostraram que não era fogo de palha. Que de fato, tinha uma vocação ali, tinha uma vocação. Né? Mas eles sempre apoiaram. Sim. Minha mãe um pouco mais do que o meu pai. E depois foi o contrário. Meu pai se tornou a pessoa mais importante no apoio vocacional da minha vida, de acompanhar telefonemas, de estar aqui com a minha mãe, sempre que possível, em Belo Horizonte. Mas no início não tinha muita credibilidade para ele, não. Mas acreditando tanto no início. Sustentando e respeitando a minha decisão, né, eu perseverei
e aqui estou há mais de 7 anos como padre e 23 como sacramentino. 23 sacramentino. E o período no seminário, como que foi? Quais foram os desafios dessa época que você pode contar pra gente? São muitos, né? Porque, afinal de contas, uma casa de formação com gente de tudo que é canto do Brasil. Com vários perfis, com né? vários perfis. Criações diferentes. Exatamente. Então, um desafio. Mas, ao mesmo tempo, uma beleza, porque a riqueza da língua, né? A sonoridade, do jeito de falar do cearense, do baiano. É um aprendizado muito grande também, né? De culturas diferentes. Tudo. Então, aquilo ali era um lugar de desafio e de possibilidade. E como um ser humano, eu sou muito otimista e esperançoso. Então, sempre gosto de olhar mais para aquilo que nos puxa para crescer, sem ignorar os desafios. Então, para mim, o seminário foi também um tempo muito bom e abençoado de crescimento. E o que eu lembro até com muita saudade, por exemplo, o meu noviciado, que é a etapa entre a filosofia e a teologia, foi em Uberaba. Era um tempo muito bom. Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, exatamente. Um tempo muito bom em que a gente brinca de vez em quando. Eu era feliz e não sabia. Ficava como é próprio do seminarista, do formando, queixando, isso, aquilo, outro. Depois a gente vê que tinha tanta coisa boa também e a gente valoriza e agradece a Deus. Não sabia que tantas responsabilidades estavam por vir ainda, né, padre? Exato. Aí a gente lembra, nossa, a gente era feliz e não sabia. E não sabia. E depois veio a ordenação. O senhor foi ordenado lá em Manhuaçu, foi isso? Exatamente. A minha ordenação diaconal foi aqui em Belo Horizonte, onde eu fiz a formação principal, né, a filosofia e a teologia aqui em Belo Horizonte. E aí o professor Moll foi um dos professores que mais me marcou na caminhada eclesial, na formação litúrgica. Então, quando eu decidi a me ordenar, eu tinha 2 padres que eram referências muito bonitas. Dom Aloysio, o padre Luiz Vitral, que era meu orientador espiritual, alguém que me acompanhou muito, e o professor Moll na docência. Quando eu me tornei padre, então eu pensei, quero que o Dom Joaquim Moll me ordene diácono e o Dom Luiz Vitral presbítero. Então fui nesse caminho que eu fiz. Aqui o diaconato na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem e lá na paróquia de Sacramento, a Igreja de São Sebastião do Sacramento, a ordenação presbiteral. Presbiteral, nós temos fotos, né, da ordenação do padre Marcelo para colocar. Isso, aí é diaconal, né? Com Dom Moll. Foi aqui na capital mineira, né? Agora, essa mudança, padre, como que ocorreu? De deixar mais uma, né, com Dom Moll? Sim. De deixar Manhuaçu, lá na Zona da Mata, para vir aqui para Belo Horizonte, para vir para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Como que foi isso? São mudanças muito grandes, né? Porque a vida no campo é muito simples, as pessoas, os laços. E a vida na cidade tem as suas belezas. Hoje eu falo, eu amo Belo Horizonte. Não me vejo com facilidade morando no interior, embora se a vocação me pedir, lá estarei. Mas eu confesso, naquele momento, me adaptar, construir uma nova vida e cultura na cidade grande, eu via muito mais coisas ruins do que boas. Hoje eu vejo muito mais coisas boas em Belo Horizonte. Já está adaptado em Belo Horizonte? Sim, muito. Já sou Belo Horizontino, inclusive com cidadania aqui. Cidadania Belo Horizontina. Sim, o título cidadão honorário há uns anos atrás que eu recebi. Agora, depois da ordenação, o senhor ficou um tempo lá em Manhuaçu ou logo em seguida veio para a Arquidiocese de Belo Horizonte? Não, para a Arquidiocese, porque o seguinte, como religioso sacramentino, a gente se prepara, vai se ordenar nas origens, mas assume a missão onde a congregação tem paróquias. E aqui em Belo Horizonte nós temos a casa de formação, naquela época era aqui do lado da Rádio América, da Rede Catedral, no seminário Emaús, e lá no centro, na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, a paróquia. Então, eu vim para aqui depois para trabalhar na formação e anos depois como padre na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Queria que o senhor contasse um pouco para a gente sobre os trabalhos, padre, da congregação do Santíssimo Sacramento. Sim. Bem, a nossa congregação ela é fundada por São Pedro Julião Eymar. É um homem chamado pelo Papa na sua canonização de apóstolo da Eucaristia. Um homem movido pela espiritualidade eucarística, celebrada, contemplada e vivida. No sul da França, na região de Grenoble. E ele nasceu em 1811 e fez o seu caminho vocacional na vida diocesana, depois como marista. E como marista sempre com a pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Que é uma pergunta vocacional muito interessante para quem está buscando discernir sua vocação. Para quem está em casa fazer também, se estiver nesse momento de vida, Exatamente. Né? E com essa pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Ele foi buscando sempre fazer a vontade de Deus. E chegou num determinado momento, ele entendeu, criar uma nova família religiosa. E assim nascia a Congregação do Santíssimo Sacramento, chamado também popularmente de Sacramentinos.
E hoje presente nos 5 continentes, estamos em mais de 26 países. É uma congregação que busca viver e anunciar a riqueza do amor de Deus a partir dos valores da Eucaristia, nas suas dimensões, né? Litúrgica, celebrativa, ecológica, social, eclesiológica. Ou seja, a Eucaristia é muito mais do que o sacramento do pão e do vinho, né? É a vida de Cristo, né? A vida de Cristo entregue nesse sacramento. E se é a vida de Cristo, nós temos muitos aspectos a explorar e a viver a partir desse amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Uma foto Aí do ser padre. sacramentino é bom demais. É bom demais, está com a camiseta ali lembrando Sim, com os dizeres, sim, ó. exatamente. Aí eu já era padre, né, já estava trabalhando na pastoral vocacional e promovendo aí as vocações eucarísticas. Agora, padre, no ano de 2018, ano passado, né, o senhor foi eleito provincial da província de Nossa Senhora de Guadalupe, Exatamente. né? Isso aí para o Brasil, Argentina e Chile. Exatamente. Não é isso? O que isso significa nesse contexto sim. todo aí da vida religiosa do senhor? Mais uma responsabilidade. Inclusive, essa foto foi no dia da eleição. À minha esquerda está o padre Arnaldo, que é um grande liturgista da nossa congregação aqui no Brasil e que estava deixando a função de provincial, e à minha direita o superior geral, que é o coordenador da congregação no mundo, que foi pároco na Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, meu formador, que muitos belo-horizontinos conhecem aqui na Igreja de Belo Horizonte, e que estava acompanhando esse capítulo. Então, um pouco assustado ainda com essa eleição e buscando dar o meu sim. Ali embaixo nós temos São Pedro de Leimar, uma imagem dele que traduz uma espiritualidade muito bonita que São Pedro de Leimar propõe na Eucaristia, o dom de si, o dom de doar-se, né? O dom de vivermos a vocação na igreja e no mundo. Então, essa missão de ser provincial é um coordenador, né? Um pastor religioso, vamos dizer assim, onde a missão é coordenar as comunidades sacramentinas, os religiosos, a recomposição de comunidade, definições de papéis, de missão, em todos os âmbitos que nós temos, né? No Brasil, na Argentina e no Chile. Então, embora sejam países bem grandes e distantes, muito nós não somos tantas comunidades, são 11 comunidades que eu coordeno, com esses religiosos sacramentinos, que são compostos por irmãos diáconos e religiosos padres. Agora, falando um pouco dos trabalhos do senhor na paróquia aqui de Nossa Senhora da Boa Viagem, tem uma oficina lá que é muito bacana, Espiritualidade da Mesa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa oficina. Essa oficina da Espiritualidade da Mesa nasceu da minha orientação monográfica com o Dom Moll, o professor Joaquim Moll. É onde eu queria compreender a dimensão antropológica da Eucaristia, né? A Eucaristia como refeição, como ceia do Senhor. E aí eu voltei o meu olhar para os 4 evangelistas, onde eu fui descobrindo em todos os textos que falavam de Jesus à mesa ou com alimento, que a gente pudesse interpretar e traduzir aquilo ali. Então, a oficina da espiritualidade da mesa é uma proposta de resgatar a convivência humana ao redor da mesa comum, do alimento comum, familiar, compartilhado, onde ali a gente reflete sobre os valores humanos e espirituais eucarísticos. E, infelizmente, as pessoas têm deixado isso de lado, né, padre? Exatamente. Com até uma cultura chamada cultura do fast food, né? Cultura da comida rápida. E, contrário a essa cultura desumanizadora, nós temos hoje um movimento chamado slow food, que é um movimento de comer lento, ou seja, valorizar o preparar a refeição, o comer juntos, o se alimentar. E aí, nesse ato de refeição, nós descobrimos muitos valores humanos. Tanto que quando a gente quer encontrar com um amigo, com um familiar, a gente está feliz, a gente fala, vamos sair para tomar uma cerveja, comer uma pizza? Exatamente. Na verdade, não é o ato de comer em si, é o desejo de se encontrar, de partilhar a vida, a palavra. De ter trocas, Exatamente, né? de ter trocas. Mas também quando a gente está triste, sofrendo, a gente liga para alguém e diz, vamos sair? E esse sair, no fundo, é uma senha para dizer, me escuta, me acolhe, me ajuda a compartilhar a minha dor, meu sofrimento. Então, eu descobri que a mesa de refeição, a minha irmã aí, a irmã Luciana, é o lugar por excelência onde a gente se descobre humano e cristão eucarístico. Trazer as pessoas, né? Pra Exatamente. perto da mesa, e isso é profundamente eucarístico. Então, a oficina da espiritualidade da mesa eu proponho, com a poesia e a música, refletir em torno do alimento, partilhar a vida que se desabrocha em torno da Eucaristia. Muito bacana. A gente tem algumas fotos, né, também, de várias atuações do Padre Marcelo como padre. Vou pedir o pessoal da produção para colocar para a gente.
Batizado, Batizado padre? do meu sobrinho, do meu priminho Gabriel. Foi aqui em Belo Horizonte? Foi aqui em Belo Horizonte. Celebrações? Aí, como vigário episcopal, que eu fui aí auxiliar do Dom Giovanni, celebrando o crisma, aí foi no batizado, aí foi numa festa com o Dom Valmor, lá no dia de Nossa Senhora, do dia do Santíssimo Sacramento, do Corpus Christi. Corpus Christi, Aí os no famosos mutirão, tapetes, isso, né? os famosos tapetes de Corpus Christi. Aí na missa dos refugiados, o Dia Internacional dos Refugiados, que foi dentro da Semana Eucarística com a Arquidiocese, os jesuítas, a Providência, na pessoa do Padre Júlio, Fernanda. Aí numa adoração, né, o Santuário Eucarístico da Adoração Perpétua, e um dos momentos aí da Eucaristia, onde todas as quintas-feiras, às 15 horas, nós conduzimos a meditação diante da Eucaristia. Bom, já são 7 anos de sacerdócio? São. 7 anos. Qual mensagem que o senhor pode deixar para quem está em casa, para quem é jovem, para quem está em dúvida sobre que caminho vocacional seguir? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência desses 7 anos, né, e traduzisse isso em mensagem especial para essas pessoas, para esses jovens. Sim. Bem, na igreja existem vários ministérios, não existe igreja sem ministérios. Por isso a perspectiva vocacional vocação é chamado. E todo chamado é a servir na alegria. Então, acho muito importante que cada um... Só vou pedir para o senhor colocar o microfone, padre, só levantá-lo e colocá-lo aí. Sim, desculpa. Que aí é só encaixar aí, mas pode continuar conversando com a gente. Isso. Então, assim, toda vocação é um chamado a Deus. A servir na alegria. E ouvir esse chamado, saber ouvir esse chamado. Né? Então é muito importante cada um se perguntar a que você se sente chamado na igreja. Seja do trabalho mais simples ao mais exigente, tem o seu valor e a sua necessidade. E no ato de sentir esse chamado, não ter medo. O dia que eu descobri que eu nunca teria 100% de certeza de nada, nem do ser padre, eu estava preparado para ser padre, porque o que me faltava de certeza, eu acreditava que Deus é que ia completando. E exatamente a fé é confiar, né, no já e no ainda não de Deus em nossas vidas. E ali eu me entreguei, então, à minha vocação, né, como religioso há 23 anos e fui irmão por mais de 10 anos, né, onde me realizei muito como sacramentino irmão. E nesse caminho, discernindo ser ou não padre, eu decidi, então, quando eu confiei cada vez mais em Deus. Tá certo. Padre, nós temos alguns depoimentos de pessoas que acreditamos ser especiais na vida do senhor, na vida pessoal também, né, durante a vocação. Vamos pedir à produção para colocar, então, essas mensagens para o Padre Marcelo. Que bacana, que surpresa. Estou aqui para deixar uma mensagem para você. Lembra da nossa infância, quando eu com 6 anos e você com 7, a gente já brincava de padre e freira, a gente já sonhava com a missão do reino. E hoje, adultos, você padre, eu consagrada pelos votos religiosos, temos muita coisa em comum, inclusive a missão. Estou passando para dizer que você continue sendo esse padre tão especial. Tenho muito orgulho de ser sua irmã, de poder te chamar de Padre Marcelo. Parabéns, maninho. Ah, que legal. Nossa. A irmã também que seguiu a vida religiosa. Que surpresa, gente, que agradável. Nossa, muito bom. Sim, a minha irmã é um grande exemplo. Embora ela seja um ano mais nova do que eu, ela foi mais cedo, ela foi aos 15 anos. E eu olhava para ela e gente, a minha irmã aos 15 anos teve coragem e isso foi para mim um grande incentivo. Eu também tenho que arriscar. E aí ela foi e é um grande incentivo vocacional na Temos minha mais vida. mensagens, padre. Olá, Padre Marcelo Silva. É com muito orgulho que estamos aqui, né, na casa da nossa querida Dona Yolanda, nossa querida mãe, para poder te mandar, né, esse abraço de toda a nossa família aqui, né, Dona Yolanda? Sinto feliz, né, e meus parabéns pelo seu trabalho sacerdotal, que está sempre ajudando o próximo, né, e faz uma ótima missão. Que Deus continue te iluminando e abençoando sempre seus caminhos. Temos muito orgulho, né, pois você é um homem de Deus, né? A sua vocação é trabalhar pelos pobres e por todas as pessoas que precisam de você. O nosso abraço a você. Padre Marcelo, Nós te amamos. amamos.
Ah, que bacana. Nossa. Eu imagino que para a mãe falar deve ter sido difícil, né? Sim. Porque geralmente é tímida, Sim. né? Às vezes tem dificuldade para falar para a câmera. Sim, sim. Ela é mais tímida, exatamente. Isso já foi um grande desafio para ela. Esse é o meu irmão mais velho, assim. Quando o meu pai morreu de acidente, foi muito difícil para minha família. E ele assumiu e assume de forma muito bela a coordenação, a minha mãe, os irmãos ali no entorno. E eu falo que ele, como primogênito, ocupa muito bem o lugar de missão de manter a família unida. E realmente um grande exemplo de cafeicultor, um dos melhores produtores de café da região e de irmão também. A né? família é base, é tudo, né? Sim, Não tem eu acho como que não sem se a família a emocionar. gente não é nada. Não é nada. Bom, e para fechar essas homenagens, temos mais uma pessoa que quer falar para o senhor. Eu tive a alegria e o privilégio de acompanhar várias etapas da formação, da vocação, da vida de Padre Marcelo Carlos da Silva. Ainda quando jovem, em soledade, com a sua família, eu tive a oportunidade de ver a sua busca vocacional, sua luta e a sua perseverança em poder realizar esse grande dom que ele recebeu de Deus. Depois também, em Belo Horizonte, eu o acolhi na primeira etapa da formação, a filosofia e, no nosso caso, a formação para a vida religiosa. Valores muito específicos de perspicácia, coragem, disposição, energia, isso eram muito presentes e continuam hoje. É muito importante e muito bom ter Padre Marcelo na nossa família religiosa como sacramentinos. E posso confirmar que ele busca dar uma resposta à grande experiência que nosso fundador, São Pedro Julião Eymar, nos pediu para desenvolvê-la, o dom de nós mesmos, o dom da nossa vida, da nossa personalidade. Continue fazendo o melhor que você tem pela igreja e pela congregação. Depoimento forte, Nossa, hein? gente, vocês Belas acabam no palavras. coração da gente, nossa. De fato, assim, vocês pegaram pessoas que traduzem muito a importância da minha vocação e da minha vida hoje. E como eu falava, Padre Eugênio, né, sem saber do testemunho aí, é uma das fotos que eu mandei para a produção, quando vocês me pediram para organizar aí alguma imagem. Não sabia que tinha os testemunhos. E Já ele, falava da sim, importância dele, né? Nesse sim, processo aí. e ele é uma referência de religioso e de padre na igreja. A Arquidiocese de Belo Horizonte se beneficiou muito com seu ministério durante muitos anos, onde ele trabalhou aqui entre nós. E é isso, eu acho que nenhuma vocação ela existe sem testemunho. Sim. Né? Assim como essas pessoas e outras tantas me marcaram e me alimentam vocacionalmente, a gente deseja que a gente também esteja fazendo isso com outras pessoas. Nesse momento onde alguns nos acompanham, possa olhar para um testemunho como esse e ter coragem de lançar as redes e seguir a Deus, seja na vocação matrimonial, religiosa ou presbiteral. Agora, padre, para a gente fechar o nosso bate-papo, queria que o senhor definisse, em poucas palavras, ser padre é? Ser padre é viver servindo a Deus nos irmãos por amor. Certo. Padre Marcelo, agradeço muito a sua vinda hoje, participar Obrigado. conosco desse quadro aqui, né, que tem trazido tantas surpresas agradáveis. Sim. Que Deus continue iluminando a caminhada do Senhor e um bom dia. Amém. Um bom dia e que esse programa continue sendo essa porta vocacional tão bonita para a Arquidiocese de Belo Horizonte e outros lugares. Assim seja. Amém. E você aí de casa continue conosco. Vamos fazer uma pequena pausa no Manhã da Piedade. Voltamos já, não saia daí.